Eu sou Beatriz Sampaio, eu sou estudante de psicologia, eu moro em Salvador e eu sou lésbica. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 19 anos e eu sou uma mulher lésbica. Meu nome é Mariane, eu tenho 21 anos e eu sou uma mulher lésbica. Meu nome é Mariana, eu tenho 19 anos e sou lésbica. Essa questão da descoberta é algo que eu, pelo menos, sinto desde muito tempo, mas eu não identificava isso. O meu processo de descoberta, que foi aos 14 anos. 15 e 16 foi quando eu me aceitei e me descobri. Eu me descobri lésbica, na verdade, mais ou menos aos 19 anos, 20 anos. As pessoas sempre falavam, tipo, Mariana, você é lésbica, Mariana, você é sapatão, Mariana, você é homossexual. E eu sempre dizia, tipo, claro que não, velho. Oxi, nunca vou ficar com menina na minha vida. No começo, eu acho que eu não me aceitava, assim, sabe? Tanto pelo meio, pelo meu contexto, pelo meio que eu estava inserida, família, por colégio, né, que, querendo ou não, faz parte da minha vida, fez parte da minha vida. Minhas colegas da minha idade diziam que se apaixonavam por meninos e eu não sentia isso dessa forma que elas falavam. Eu, sei lá, achava que eu tinha uma amizade muito forte por uma outra colega minha da minha idade e eu achava que isso era uma amizade muito forte, mas hoje eu entendo que não era isso. Eu sempre vivi preferindo ficar com homens, achando que era muito mais certo ficar com homens do que com mulheres. Eu fui abusada por um homem e foi aquele ponto que eu disse que não dava mais pra continuar me relacionando com homens. Minha vida inteira eu achei que eu era bissexual. Desde muito nova eu já sinto o que eu sinto hoje, mas desde muito nova eu reprimia muitas coisas. Eu acho que isso não acontece só comigo. Existia muita negação dentro de mim, sabe? Eu tinha 14 anos e achava que eu era bissexual, por exemplo, sabe? E as pessoas tinham aquela coisa de vamos ser diferente, assim, sabe? Tipo, é legal ser bissexual, sabe? Chegou uma fase que eu comecei a ficar com minhas amigas. Aí depois começou a ficar sério, né? Pessoas desconhecidas, meninas desconhecidas. Aí eu falei, pô, eu sou bi. E aí depois tive um namorado, depois de já ter começado a ficar com meninas. Quando eu terminei esse último relacionamento, que foi em 2016 já, foi quando eu realmente me aceitei, porque eu já tinha me descoberto, mas ainda demora esse processo de aceitação interna. Foi uma coisa que, pô, sabe, sou lésbica, acabou. Foi um processo. Já foi com 14, 15 anos que eu percebi que, na verdade, eu era lésbica de fato. Sempre fui lésbica, eu nasci lésbica. Pra mim aquilo não era normal, era algo anormal. Então era muito mais fácil eu reprimir do que eu falar, não, é isso mesmo e eu me entendo desse jeito. Hoje eu entendo e eu me identifico e eu sei que eu sou lésbica. Aí isso foi quando eu comecei a me descobrir, né? Descobrir meu corpo, descobrir o que eu queria da minha vida, me descobrir alguém além de uma criança ou uma adolescente. E eu descobri que eu amava e queria me relacionar exclusivamente com mulheres. Que você se dizer lésbica, na verdade, é um processo de resistência, é político. Minha relação com minha família atualmente é estável. E no início foi bem aquela coisa de, é só uma fase, isso vai passar. E essa fase tem 6 anos já atualmente. Então, não é uma fase. Fui contar primeiro pra minha mãe e foi muito engraçado, porque eu tava tipo, tão bem comigo mesma que eu não liguei porque ela falou. Ela chorou, falou, por que Deus? Coisas do gênero. Eu trabalhei muito na terapia para poder contar para minha mãe. E eu contei, minha mãe falou, não, você se relacionou sua vida inteira com um homem, que história é essa? Minha mãe ter conversado comigo sobre isso, eu já estava namorando quando ela conversou comigo sobre isso. E ainda assim, quando ela veio conversar comigo, eu falei, não, não é nada. Porque eu não tinha espaço, eu não tinha lugar pra falar disso. Eu sempre vivi dentro daquela coisa de que, vou esperar eu estar em um relacionamento sério pra poder me assumir pra minha família, sabe? E minha mãe ela disse que tava cansada de carregar esse peso sozinha, e aí esse peso. E aí ela ligou pro meu pai e falou que eu precisava conversar com ele, e não disse o que era. Foi horrível, porque ela meio que me forçou a contar pra ele, e eu fiquei muito chateada com ela, porque eu sempre falava isso com ela, que eu queria contar pra meu pai, mas que tinha que ser uma coisa minha. E aí eu pensei, vou contar pra minha Nina. Minha Nina é uma pessoa maravilhosa, ela é incrível. Eu contei pra ela falou, eu já sabia. Eu falei, você já sabia? Eu já. Eu falei, tudo bem. Aí ela falou e ela conversou comigo e tal. Eu falei, eu acho que você tem que contar pro seu pai. Eu sempre tive muita dificuldade, na verdade, de falar isso. É algo muito sério, sabe? Tipo, era algo muito sério.
era um passo, na verdade, que eu ia tomar na relação com meu pai, até porque, sei lá, eu ia me tornar muito mais próxima dele. Eu pensava que meu pai ia ficar muito mal comigo, não querer falar comigo, coisas do tipo. Ele me encontrou e falou: filha, no fundo, eu acho que você não é nada disso. Aí eu fiquei assim. Aí meu pai vinha com aquela coisa de que assim, eu acredito que você seja amor livre e não lésbica. Meu pai mora em Recife. Aí quando ele chegou em Salvador, depois dessa ligação de minha mãe, ele falou: o que é que sua mãe quer que você converse comigo? Aí eu falei: acho que você já sabe e tal. Aí ele falou assim: o que foi, Mariana? Virou sapatão? Aí eu dei risada da cara dele. Aí eu falei: virou não é um termo muito bom, mas sim, tá vendo que você já sabia e tal. Meu pai falou pra mim assim: outra decepção na minha vida, mas eu continuo te amando, você é minha filha. E as coisas foram fluindo, sabe? Meu pai nunca tinha tido contato com isso. E assim, era super tranquilo, sabe? Eu, minha ex, ele. Nas últimas vezes que a gente se falou, ele já me pergunta como tá sua namorada, manda um abraço pra ela. E isso pra mim é tipo, eu fico muito feliz. Minha avó, na verdade, é uma coisa que assim, eu nunca precisei falar, sabe? Até porque ela descobriu sem querer. Eu sei que ela sabe, porque o comportamento dela mudou, algumas coisas, detalhes mudaram, sabe? Eu não vou ter essa conversa com ela, porque eu acho que seria muito desgastante, tanto pra mim quanto pra ela. Ela já é uma senhora idosa e tal, eu prefiro poupar isso, sabe? Assim, tipo, no nosso relacionamento, sabe? Na idade dela, enfim. A primeira pessoa da minha família que eu contei, além da minha prima também é sapatão, foi minha avó. Eu tava chorando muito, como eu sempre choro, muito. Minha avó veio e perguntou por que eu tava chorando, e eu falei: você vai me odiar se eu falar isso? Aí ela falou: não vou te odiar. Eu falei: eu tô gostando de uma pessoa, mas essa pessoa é uma menina. E aí ela falou pra mim que eu não precisava ter vergonha disso, eu não precisava me achar menor que por eu gostar de mulheres, mas acima de tudo preservando o caráter, esse tipo de coisa. A aceitação lá em casa hoje em dia é tranquila. A gente não fala muito sobre isso. Eu acho que é uma daquelas coisas que a gente não se fala com seus familiares, assim. Infelizmente, né? Porque eu gostaria de falar. Porque você e sua família, você e seus amigos é uma coisa, mas você no meio, assim, sabe? Numa cidade, assim, é uma coisa muito diferente. E, tipo, você tem que conviver, infelizmente, sabe? Com preconceito. Com a lesbofobia, sabe? Porque você é mulher e porque você é lésbica. Eu, particularmente, considero que vivo dentro de uma bolha. Então, assim, eu ando com muitas meninas lésbicas ou bis e isso traz um conforto muito grande, porque em vários momentos eu me sinto segura ou me sinto acolhida, como se não existissem os impedimentos que existem. Minha mãe, ela sempre fala comigo: você vive em sociedade, não fique acreditando que porque você anda com seus amigos e você não sofre nada, que você não vai sofrer na sua vida. E óbvio que hoje em dia eu já sofro. Ser lésbica em Salvador, eu acho que assim como em qualquer outro lugar, é complicado, porque a gente sabe que vivemos em uma sociedade opressora. Eu nunca me adequei muito ao Salvador. Eu acho que é uma cidade que, não sei, comprime muito a gente a algumas formas, além de ser uma cidade extremamente violenta. Eu considero uma cidade mente fechada para algumas coisas. Então, se você quer se expressar de determinada forma, as pessoas vão te olhar de várias formas. Às vezes eu tô no ônibus e eu percebo que, tipo, todos os lugares acabaram e tem um lugar do meu lado. E ninguém senta. Tem vários motivos, porque além de ser lésbica, eu também sou negra, e tem o black, tem o piercing, então são vários estereótipos juntos. Eu fico observando que as pessoas direcionam o olhar para o meu cabelo, depois para o meu piercing, aí dão uma olhada geral, assim, olham para o banco que tá vago e ficam em pé, ou passam direto. É muito ruim você perceber que as pessoas estão te rejeitando. Você sofre, sabe? Com muitas coisas. Porque quando eu tô com outras mulheres, quando eu tô de mãos dadas, quando eu tô me expressando, expressando minha sexualidade, eu sou atacada, inclusive, por homens em lugares, assim, públicos mesmo da cidade, inclusive locais turísticos da cidade. Ou héteros que passam fazendo piadas se você estiver ficando com a menina, tipo, posso entrar, ou
coisas do gênero. Geralmente quando eu tô no Uber, o motorista sempre pergunta assim: ah, tá indo pra casa do namorado? Tá voltando da casa do namorado? Geralmente eu tô indo pra casa da minha namorada. E eu fico tipo, não, mas não respondo, tô indo pra casa da minha namorada. Sei lá, você tá em um carro com um homem, hétero, provavelmente. E eu não sei como ele vai receber isso, pode ser que ele não faça nada, mas que fique um clima muito estranho. Ou pode ser que ele me dê uma nota baixa, sem sentido algum, só porque ele, sei lá, pode achar, essa juventude perdida de hoje. Pode ser que ele fale coisas que eu não quero ouvir no momento, e é uma barreira pra mim, isso. E a gente nem pensou nisso, assim, sabe? Que a gente tava sendo vítima de agressão e que a gente tinha que dar queixa. Porque a polícia também é nossa inimiga em muitas ocasiões, né? A polícia também é agente de várias opressões, inclusive racismo, inclusive homofobia, lesbofobia. Então a gente tem que estar sempre atenta. Então, você vive ainda aprisionado, por mais que você queira se libertar nesse sentido, que você procure respeitar os outros e as diferenças dos outros e aceitar essas pessoas como elas são. E o que é você amar outra mulher? O que é você ser lésbica? O que é você, sabe, dentro de uma sociedade machista, patriarcal, sabe, misógina? O que é? É um ato revolucionário. Você nega o poder que a nossa sociedade cria para que tudo que a gente produz, para que tudo que a gente faça, para que o nosso corpo sirva ao homem. Entendeu? Você nega tudo isso. Então é revolucionário, é um ato político, sabe? Esse tema é importante porque é um tema que ele visa a luta contra a invisibilidade lésbica, que é muito forte. A nossa vivência, na verdade, é atrelada à invisibilidade, né? A invisibilidade a gente sofre diariamente por sermos mulheres, que mulheres são invisibilizadas, né? Desde sempre. E por sermos lésbicas, né? Um ambiente também que eu tenho frequentado até mais agora são boates gays, só que existe esse processo que um ambiente gay não necessariamente é um ambiente lésbico. Um homem que ama outro homem é diferente, sabe? A gente não pode ser colocado no mesmo quadrado de homossexuais, não, sabe? Existem gays e lésbicas e somos diferentes, porque antes de sermos gays e lésbicas somos homens e mulheres. Eu acho que a gente ainda tá meio perdida, assim, sabe? E a gente podia se unir, a gente podia construir, a gente podia, sabe, propor espaços muito bacanas da gente pra gente, sabe? Eu acho que isso é muito importante, principalmente pra gente se apoiar, pra gente... Porque da nossa vivência, a gente quem sabe, entende? Então, eu acho que isso é muito importante. Da gente lutar também, né, contra os estigmas que permeiam, né, essa questão da lesbianidade em uma cidade como Salvador. Meu tio associa meu cabelo com maconha e com ser sapatão também, tudo junto. E a gente se colocar nesse lugar de cidadã mesmo, de uma pessoa ativa, né, na nossa sociedade, passível de transformar o lugar em que a gente está vivendo e transformar, fazer de Salvador uma cidade lésbica também, né? Independente do desconforto ou do discurso que eu tenha que dar para aquela pessoa, ou da conversa, ou do que eu tenha que ouvir, eu acho muito importante a representatividade, você, por exemplo, estar na rua e andar de mão dada. Não é todo lugar que eu consigo andar de mão dada, porque eu fico com medo em alguns lugares. Se eu não buscar mostrar o que eu sou para o mundo de uma maneira que as pessoas consigam compreender, eu nunca vou passar pelos obstáculos que essas mesmas pessoas que não me entendem impõem. Tornar a lesbianidade uma sexualidade legítima, né? Uma forma de se relacionar legítima. Que todo mundo veja que eu tenho uma namorada e que isso não é um problema. Esse é o grande desafio, é você olhar para o mundo opressor e tentar desconstruir isso, não da mesma forma que ele tenta fazer com você, impondo as coisas para você, mas diálogo, entendeu? Conversa. Acho que essa é a forma que a gente encontra para superar esses obstáculos. E tem que ser de nós pra nós, sabe? Pra gente levar essa luta pro nosso meio.